Você já experimentou a sensação inquietante de que está navegando pela existência, seguindo o projeto de outra pessoa? Como se você estivesse atuando em uma peça roteirizada por forças externas, pais, educadores, colegas, normas culturais, enquanto algo profundo em seu núcleo protesta que essa narrativa não é verdadeiramente sua. Todas as manhãs, você veste o disfarce familiar, cumpre suas responsabilidades e se envolve com os outros, fingindo que tudo está harmonioso. Mas quando a solidão finalmente o abraça, surge aquela pergunta inquietante: quem sou eu sob essas camadas de expectativa? O antigo filósofo Confúcio sugeriu que esse profundo sentimento de alienação não é coincidência, mas indica uma questão fundamental que a maioria dos indivíduos não tem coragem de enfrentar. A maioria atravessa toda a sua existência sem nunca encontrar seu eu autêntico, restringindo-se a funções sociais encenadas, identidades construídas e aspirações impostas externamente. O mais devastador de tudo é que eles aceitam essa experiência limitada como a totalidade do que a vida oferece, partindo deste mundo sem ter se conectado com sua essência mais íntima. Agora, considere esta questão crucial. Isso pode estar acontecendo em sua própria vida? O que você identifica como eu pode não representar sua verdadeira natureza. Seus traços de caráter, aspirações e convicções, quanto dessa tapeçaria é genuinamente sua e quanto foi entrelaçado por outros. Desde nossos primeiros anos, fomos programados para assimilar, para nos tornarmos versões aceitáveis de nós mesmos, ocultando certas dimensões de nosso ser para garantir afeto e aceitação. Fabricamos uma fachada, o que o pioneiro psicológico Carl Jung chamou de persona, um verniz social utilizado para autoproteção. No entanto, quanto mais mantemos esse disfarce, mais nos afastamos de nossa essência autêntica, até que, eventualmente, esse exterior fabricado se torna tudo o que resta de nosso eu original. Jung alertou que existir desconectado de nossa identidade genuína cobra um preço significativo, pago por meio de sofrimento emocional, profunda insatisfação e uma sensação persistente de que algo vital permanece além de nosso alcance. Você já sentiu que, independentemente de suas realizações, um vazio inexplicável persiste, como se algo essencial continuamente lhe escapasse? Isso ocorre porque o que você realmente precisa não é externo, não é encontrado no avanço na carreira, relacionamentos ideais ou validação de outras pessoas. Ele reside dentro, enterrado sob camadas acumuladas de condicionamento social. A questão fundamental é: você está preparado para se aventurar nas profundezas de sua psique e descobrir seu eu autêntico? Esta expedição não é simples. Descobrir sua verdadeira identidade exige confrontar tudo o que foi suprimido, esquecido ou distorcido ao longo de seus anos. Requer introspecção e enfrentar aspectos de si mesmo que você pode preferir evitar. No entanto, isso representa o único caminho para a libertação. Nesta exploração, examinaremos a jornada transformadora que Jung descreveu como individuação, o processo de se tornar inteiro, integrar todas as facetas do seu ser e, finalmente, viver em alinhamento com sua natureza essencial. Você está preparado para embarcar nesta profunda odisseia de autodescoberta? Então vamos começar essa exploração transformadora juntos. Desde os primeiros estágios de desenvolvimento, você absorveu a lição de que a aceitação exigia conformidade com padrões comportamentais específicos. Talvez você tenha sido instruído a manter a polidez, moderar sua expressão vocal, suprimir a raiva ou priorizar o contentamento dos outros. Alternativamente, você pode ter internalizado a necessidade de projetar força perpétua, ocultar vulnerabilidades e exalar confiança, mesmo quando internamente sobrecarregado de incertezas. Sem consciência, você começou a criar uma identidade que não era exclusivamente sua, mas sim um reflexo das expectativas da sociedade. Jung designou esse exterior fabricado como a persona, a fachada apresentada ao mundo externo, a versão de si mesmo construída para facilitar a integração social. Não se deixe enganar. Todos nós possuímos esse mecanismo psicológico. Se você já se comportou de maneira diferente em ambientes profissionais versus ambientes domésticos,
entre amigos em comparação com a família, ou até mesmo organizou uma presença online distinta, você já testemunhou a influência da persona em sua existência. Serve a uma função? Certamente. Sem essa construção psicológica, navegar nas interações sociais seria um desafio. No entanto, um perigo substancial surge quando você assimila completamente esse exterior artificial. Você gradualmente perde a conexão com sua identidade autêntica. Reflita momentaneamente sobre a frequência com que você expressou ou promulgou algo apenas para obter aceitação. Quantas vezes você escondeu seus pensamentos genuínos por apreensão sobre o julgamento? Quantas vezes você apresentou um semblante sorridente enquanto experimentava turbulência emocional internamente? Esse padrão surge porque, em algum momento, a persona transcendeu o ser apenas um papel social temporário e começou a dominar sua existência. Você deixou de ser um indivíduo autêntico e se transformou em um personagem encenando um roteiro que você nunca selecionou conscientemente. Aqui reside o dilema fundamental. A persona não pode nutrir sua essência espiritual. Pode garantir aceitação, mas não contentamento profundo. Garante validação superficial, mas não felicidade genuína. Durante longos períodos, existir principalmente através da persona culmina em uma existência insatisfatória, caracterizada pela ausência inexplicável de algo fundamental, algo que você luta para identificar. Mais problematicamente, quanto mais tenazmente você se apega a essa fachada artificial, mais você se afasta de sua natureza essencial. No entanto, se a persona não constitui seu eu autêntico, então, quem é você genuinamente? Para abordar essa investigação, devemos examinar o aspecto complementar, a dimensão de si mesmo que foi reprimida e relegada a territórios inconscientes. Jung identificou isso como a sombra e representa o ponto de partida da busca genuína pela autodescoberta. No entanto, proceda com cautela, pois confrontar o que se esconde dentro da sombra muitas vezes é um desafio. Você está preparado para se aventurar ainda mais neste território de autoexploração? Continue esta jornada comigo enquanto nos aprofundamos nos aspectos ocultos de sua paisagem psicológica. Se essa exploração ressoar com sua experiência, considere se envolver mais profundamente com essas ideias por meio da leitura contínua. Seu compromisso com a autocompreensão representa um investimento inestimável em seu bem-estar psicológico. Se a persona representa a máscara usada para a aceitação social, então a sombra engloba tudo o que está oculto para evitar a rejeição. Considere este insight crucial. O que você suprime não desaparece. Inversamente, acumula potência em seu reino inconsciente, operando nos recessos obscurecidos de sua mente, influenciando suas respostas emocionais, ansiedades e até decisões de vida sem seu reconhecimento consciente. Carl Jung caracterizou a sombra como a dimensão velada da psique, compreendendo tudo o que é reprimido ao longo da existência: desejos proibidos, raiva contida, fraquezas não reconhecidas, traumas enterrados. Talvez o mais perturbador seja que vários elementos que residem em sua sombra não são inerentemente negativos. Eles são simplesmente aspectos de si mesmo que alguém uma vez rotulou de inadequado ou inaceitável. Quando criança, talvez sua curiosidade natural tenha sido considerada perturbadora, ensinando-o a permanecer em silêncio. Talvez você tenha experimentado raiva justificável, mas foi condicionado a acreditar que expressá-la era impróprio, fazendo com que você internalizasse as frustrações até que elas inevitavelmente entrassem em erupção. Talvez sua sensibilidade emocional tenha sido erroneamente caracterizada como fraqueza pelos padrões sociais, obrigando-o a esconder seus sentimentos autênticos. Todas essas dimensões de si mesmo que encontraram rejeição não desapareceram, elas apenas se retiraram para sua sombra, aguardando uma oportunidade de ressurgir, e eles emergem. Se você já experimentou explosões atípicas de raiva, seguidas de remorso, sentiu inveja não revelada em relação aos outros, ou reagiu desproporcionalmente às críticas sem compreender o porquê, você testemunhou sua sombra temporariamente, assumindo o controle. Quando negligenciamos o envolvimento consciente,
Com essa força psicológica, ela se manifesta em padrões distorcidos, minando nossos relacionamentos, empreendimentos profissionais e autoestima fundamental. No entanto, aqui está uma verdade profunda raramente reconhecida. Sua sombra não é sua adversária. Contraintuitivamente, ele abriga muitos dos atributos mais valiosos de sua personalidade, seu potencial criativo, expressão autêntica e resiliência genuína. Você não pode alcançar a totalidade psicológica sem integrar esse componente essencial de si mesmo, exigindo que você pare de evitar e comece a introspecção. Mas como alguém enfrenta algo reprimido por longos períodos? Como você ilumina sua sombra sem permitir que ela sobrecarregue seu eu consciente? A resposta reside em um conceito fundamental da psicologia junguiana, o eu autêntico, que exploraremos extensivamente na sessão seguinte. A psique humana se estende muito além do que percebemos e entendemos conscientemente. A maioria de nossos processos psicológicos opera em níveis profundos e imperceptíveis. Jung propôs que descobrir o eu autêntico requer mais do que examinar nossos pensamentos racionais e decisões diárias. Devemos nos aventurar nas profundezas inconscientes onde residem os padrões ocultos que moldam nossa identidade. O que exatamente povoa esse reino inconsciente além de sua sombra, além de memórias reprimidas e desejos não reconhecidos? Existe algo ainda mais fundamental: arquétipos. Jung descobriu que a psique humana não é uma lousa em branco. Por outro lado, nascemos com estruturas mentais universais, padrões de pensamento, comportamento e emoção compartilhados por toda a humanidade, independentemente do contexto cultural ou período histórico. Ele chamou isso de inconsciente coletivo, do qual emergem arquétipos, imagens primordiais que influenciam nossa percepção de nós mesmos e de nosso mundo. Se você já experimentou atração inexplicável por narrativas, mitologias ou representações simbólicas específicas, é porque os arquétipos operam dentro de sua paisagem psicológica. Eles aparecem no folclore, na expressão cinematográfica, nas tradições religiosas e, mais significativamente, em seus sonhos e comportamentos. Considere o arquétipo do herói, presente em praticamente todas as culturas, representando aquele que enfrenta desafios, supera obstáculos e busca a transformação. Igualmente universais são o sábio, incorporando sabedoria e introspecção, o rebelde, desafiando sistemas estabelecidos e questionando a autoridade, e o cuidador, dedicado a nutrir e servir aos outros. Fascinantemente, você não seleciona conscientemente quais arquétipos influenciam sua existência. Eles operam dentro de você automaticamente, além da consciência. Os problemas surgem quando você se identifica exclusivamente com um único arquétipo, negligenciando os outros. Se você se percebe apenas como o herói, pode se sentir compelido a demonstrar força perpétua, incapaz de reconhecer vulnerabilidades pessoais. Se sua identidade se concentra exclusivamente no papel de cuidador, você corre o risco de dedicar toda a sua existência às necessidades dos outros, negligenciando o autocuidado. Descobrir seu eu autêntico requer equilibrar essas influências arquetípicas, reconhecer quais dominam sua paisagem psicológica e integrar aquelas que você desconsiderou. Mas como esses arquétipos se manifestam na vida diária? Eles emergem por meio de sonhos, impulsos e padrões recorrentes que aparecem sem explicação racional. Ignorá-los significa desconsiderar componentes essenciais de sua identidade. Aqui surge a questão crítica. Se você permanecer inconsciente desses arquétipos, eles controlam seu destino, determinando seus padrões de comportamento, inseguranças e relacionamentos. No entanto, ao reconhecê-los e integrá-los, você recupera a autoria de sua narrativa pessoal. Isso distingue precisamente aqueles que descobrem seu eu autêntico de indivíduos presos em padrões psicológicos automatizados ao longo de suas vidas. Que consequências aguardam alguém que desconsidera essas realidades psicológicas? Alguém que rejeita a introspecção, resiste à individuação e persiste em viver de acordo com fachadas e ilusões artificiais. A resposta se manifesta no sofrimento psíquico que inevitavelmente acompanha aqueles que fogem do autoconhecimento autêntico.
O que acontece quando um indivíduo passa sua existência evitando o autoconfronto, ignorando sua sombra, permanecendo aprisionado em sua persona e se recusando a reconhecer os arquétipos que moldam sua trajetória psicológica? Jung articulou claramente que fugir do processo de individuação não preserva a segurança psicológica. Em vez disso, nos condena a uma existência fragmentada, saturada de ansiedade, frustração e um vazio que nenhuma conquista externa pode preencher adequadamente. Muitos acreditam que aderir às expectativas da sociedade e estar em conformidade com as normas estabelecidas garante tranquilidade psicológica. No entanto, essa serenidade permanece superficial. Eventualmente, algo começa a se deteriorar. Isso pode se manifestar como crises emocionais inexplicáveis, insatisfação persistente, apesar do aparente sucesso, ou o surgimento de condições psicossomáticas. Tanto a mente quanto o corpo, inevitavelmente sinalizam quando nos desviamos significativamente de nossa natureza autêntica. A não-individuação geralmente se manifesta por meio de padrões comportamentais destrutivos. Você já observou como certos indivíduos repetem perpetuamente erros idênticos ao longo de suas vidas? Como eles repetidamente entram em relacionamentos disfuncionais, minam suas conquistas ou existem em insatisfação perpétua? Isso ocorre porque, quando negligenciamos nossos conteúdos inconscientes, nos tornamos cativos de nossos próprios pontos cegos psicológicos. O inconsciente invariavelmente encontra expressão, mesmo através do sofrimento, se necessário. Outro sintoma prevalente de não-individuação é a sensação de meramente existir em vez de viver genuinamente, manifestando-se por meio de rotinas monótonas, atividades sem propósito e um sentimento generalizado de deriva passiva sem direção clara. Milhões experimentam essa realidade, nunca questionando se seu caminho atual representa uma escolha autêntica ou uma resposta meramente condicionada. Eles seguem padrões herdados, crenças impostas e expectativas externas sem examinar se eles realmente geram realização. Talvez o mais perigoso seja o desenvolvimento do ressentimento. Quando os indivíduos ignoram sua natureza autêntica, eles inevitavelmente experimentam raiva sem reconhecer sua fonte. Eles podem projetar isso para fora, culpando as estruturas sociais, a dinâmica familiar ou as condições culturais por seu sofrimento. Alternativamente, essa energia pode se voltar para dentro, transformando-se em depressão, autossabotagem e profunda desconexão da própria existência. No entanto, a libertação continua sendo possível. Existe um caminho para quebrar esse ciclo e escapar dessa prisão psicológica invisível. A resposta está em reunir coragem para enfrentar a realidade, questionar ilusões pessoais e embarcar na individuação. Esse processo exige força, determinação e vontade de praticar a introspecção, mesmo quando as descobertas se mostram desconfortáveis. Agora nos aproximamos da pergunta crucial: o que a autoexpressão autêntica praticamente implica? Como se vive sem máscaras, sem repressão, sem medo de julgamento externo? Que transformação ocorre quando você se conecta genuinamente com sua natureza essencial? Descobrir seu eu autêntico representa não um destino, mas um processo contínuo, não um despertar repentino, mas uma jornada ao longo da vida de descoberta, desconstrução e reconstrução. Requer confrontar sombras e libertar-se de fachadas impostas, um caminho que poucos escolhem percorrer. A maioria prefere a segurança da conformidade, agarrando-se às suas personas acreditando que a rejeição espera sem eles, evitando o trabalho nas sombras, temendo o que se esconde dentro e ignorando as influências arquetípicas para manter ilusões de autodeterminação completa. Essa evitação cobra um preço devastador, uma existência vazia sem autenticidade, profundidade e significado genuíno. Jung demonstrou que a verdadeira liberdade não está na conformidade, mas em se tornar o eu autêntico. Isso requer aceitar seu ser completo, tanto os pontos fortes quanto as limitações, os aspectos iluminados e sombreados. Significa reivindicar a autoria sobre sua existência, em vez de permanecer um produto do condicionamento ambiental, da programação cultural e das expectativas dos outros. Significa abandonar o papel de espectador passivo
e tornar-se o criador consciente de sua narrativa pessoal. Esse caminho exige coragem. Coragem para abandonar ilusões confortáveis mantidas por anos. Coragem para enfrentar medos e inseguranças pessoais. Coragem para aceitar que seu autoconceito atual pode ser fundamentalmente falho. E essa percepção traz libertação, porque agora a oportunidade se apresenta para se tornar alguém muito mais autêntico, mais integrado, mais plenamente vivo. Então eu pergunto, você está preparado para este desafio? Você está disposto a questionar as narrativas que internalizou sobre sua identidade, para confrontar aspectos reprimidos de si mesmo, para finalmente se alinhar com sua essência autêntica? Se alguma coisa dentro desta exploração gerou reflexão, considere quais aspectos impactaram mais profundamente sua compreensão. Você já experimentou viver uma identidade que não representa autenticamente sua verdadeira natureza? Essa descoberta representa apenas o começo de uma profunda jornada para a autocompreensão. A exploração do seu eu autêntico continua além dessas palavras, convidando-o a se aprofundar nos mecanismos ocultos que moldam sua consciência e recuperar a autoria de sua experiência humana única. Em nossa exploração do eu autêntico, atravessamos a complexa paisagem psicológica mapeada por Carl Jung, examinando a persona que apresentamos ao mundo, confrontando a sombra que abriga nossas qualidades reprimidas e reconhecendo os arquétipos universais que moldam nossas narrativas internas. Esta jornada de individuação representa não apenas um exercício filosófico, mas um profundo convite a recuperar a totalidade do nosso ser. O caminho para a autenticidade requer uma coragem extraordinária. Exige que questionemos tudo o que assumimos sobre nós mesmos, desmantelemos estruturas defensivas construídas ao longo de décadas e nos aventuremos em territórios psicológicos desconhecidos. No entanto, dentro desse processo desafiador está o potencial de libertação profunda, a oportunidade de experimentar a vida com profundidade, significado e conexão genuína sem precedentes. Considere o seguinte: o desconforto que você sente ao confrontar sua sombra empalidece em comparação com o sofrimento de viver uma existência inautêntica. A vulnerabilidade inicial de remover sua máscara social acaba levando a relacionamentos de maior intimidade e verdade. A confusão de questionar crenças herdadas acaba cedendo à clareza da convicção pessoal. A individuação não promete a ausência de sofrimento. A vida inevitavelmente contém dor, mas oferece algo mais valioso, a capacidade de experimentar esse sofrimento com consciência, propósito e integração. Quando abraçamos nossa humanidade completa, incluindo nossas contradições e complexidades, descobrimos resiliência além do que nossos eus fragmentados poderiam imaginar. Esta jornada nunca termina verdadeiramente. Cada dia apresenta novas oportunidades para escolher a autenticidade em vez da conformidade, a consciência em vez do hábito cego, a integração em vez da fragmentação. É uma prática ao longo da vida de lembrar e recuperar o que sempre esteve dentro de você, sua natureza essencial, seu eu autêntico. Ao continuar esta jornada além dessas palavras, lembre-se de que a maior aventura não se encontra em conquistas ou aquisições externas, mas na exploração corajosa de sua própria consciência. Pois ao descobrir quem você realmente é, você simultaneamente descobre o que você é verdadeiramente capaz de se tornar. A questão não é se você pode se dar ao luxo de empreender essa jornada, mas se você pode se dar ao luxo de não fazê-lo. A vida autêntica o aguarda. Cuide-se e até logo.